Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o capítulo 46 de Gênesis, da chegada de Israel no Egito. É um capítulo que tem uma importância na questão dos israelitas entrando no Egito, com todo o próprio Israel, os seus filhos, os seus netos e as mulheres. Este capítulo também vai nos deixar várias lições agora, que a gente vai ver neste capítulo importantíssimo aqui da Bíblia. Gênesis 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Beerseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Então ele era o servo do Deus, eis-me aqui, assim como nós, os cristãos, temos que ser os servos de Deus. Eu sou Deus, disse o Deus. O Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então lá farei uma grande nação, que Israel ia se desenvolver no território do Egito. E isso seria a nação de Israel que iria crescer ali dentro do território do Egito. Por que o Egito foi escolhido o lugar para as pessoas morarem ali? Foi porque ali tinha um lugar fértil para o rebanho dos israelitas, e era um lugar que tinha que era muito propício para eles crescerem materialmente, para poder adquirirem riquezas, e assim eles pudessem sair depois do Egito com os objetos valiosos do Egito. Então eles puderam desenvolver o seu rebanho naquela região de Gósen, que é ali o delta do Nilo, aquela região fértil, e eles puderam se desenvolver nessa região. E também eles estavam em uma segurança, porque o Egito dá uma certa segurança ali com relação aos povos inimigos. Se eles ficassem em Canaã, eles estariam muito expostos aos povos pagãos, que eram mais perigosos ali em Canaã. E eles não iam conseguir se desenvolver, porque era uma região um pouco mais difícil para se desenvolver, e o Egito era um pouco mais fácil. Mas por outro lado, vai chegar um faraó depois deste, que vai escravizar o povo de Israel, que é quando vai entrar o Deus que vai tirar o povo da escravidão. Isso na época lá de Moisés, para mostrar a glória de Deus tirando o povo da escravidão literal, que o povo vai sofrer com o próximo faraó que entrar, não este. Este é um faraó de certa forma bonzinho, e eles vai estar mais propício para se desenvolver. E depois não, depois vai vir um outro faraó que vai ser mais malvado. O período de escravidão de 430 anos é no sentido espiritual, e não no sentido literal de que eles vão ficar 430 anos escravizados. Isso contou com Abraão quando ele tinha 75 anos. É no período de escravidão onde o povo vai se formar. E quando todo o povo sair do Egito, quando sair do Egito físico e do Egito espiritual, que é da escravidão, junto com o seu Deus, o Deus da nação de Israel, aí sim eles vão sair da escravidão e vão todo como um povo, seu Deus, vão fazer parte do Deus de Israel. Então ele conta como se fosse 430 anos no sentido global, não no sentido físico deles sendo escravizados pelos egípcios, no sentido espiritual, de eles saírem da terra de escravidão, dos costumes dos outros povos, de ser o povo de Deus, que até então não eram. Deus não tinha dado as leis para o seu povo. Depois de 430 anos, quando ele falou para Abraão ali, do período de 430 anos, ele vai dar as leis, vai dar os decretos, as ordenanças de Deus. Por isso que ele saiu do período de escravidão, neste sentido, não no sentido físico. Claro, isso já engloba o período físico.
Então, só para recapitular aqui o período de 430 anos, que vocês podem ter se esquecido, que eu estou querendo dizer, é lá em 1878 a.C., aqui começa o período de 430 anos de escravidão, Abraão com 75 anos, que vai até 1448 a.C. A gente está agora no segundo ano da fome lá no Egito, do Egito, em 1663 a.C. Então 1878 já começou, espiritualmente falando, até chegar às leis de Deus, os decretos, as ordenanças, os mandamentos. Eles não tinham isso ainda, então para Deus é como se fosse uma escravidão espiritual, vamos dizer assim. Então eles ainda estão dentro deste período de escravidão espiritual dos 430 anos, mas vocês perceberam que não é literal ainda, eles não estão sendo escravizados literalmente. Não sei se vocês entenderam. Agora 1663 a.C., Jacó, com seus filhos, as mulheres deles e todos os seus bens, vão para o Egito. E continuando, versículo 4. E no decorrer da história a gente vai vendo melhor isso sobre a escravidão. A escravidão literal foi no correto 80 anos. Foi na época do nascimento de Moisés até o Moisés tirar o povo com a ajuda de Deus. Foi 80 anos literais de escravidão. Deus, com a sua grande misericórdia, não deixou que fosse literalmente os 430. Seria muita coisa. Continuando, eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente eu trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Deus está dizendo aqui que Ele está com o seu povo, Ele não abandona você, Ele vai entrar com você na terra da escravidão, que é este mundo mundano que a gente está, que está tipificado pelo Egito. Eu mesmo descerei com você neste mundo mundano, e certamente eu trarei de volta para Ele, lá para a eternidade, isso no aspecto espiritual. Vai trazer você de volta, vai tirar você da terra da escravidão, do Egito. Então Jacó partiu de Beerseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinha adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. E agora vem a descrição de quem foi para o Egito. Essa parte aqui é importante porque a gente vai fazer algumas considerações. Esses são os nomes dos israelitas, Jacó e os seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho, o primogênito de Jacó. Esses foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme. 4 filhos de Ruben. Mais eles 5. Esses foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Então 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com Saul. Eu não sei se conta porque é filho de uma cananeia. Esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. 12, 13, 14, 15, 16. Levi, que vai vir a tribo dos levitas. Coate é daqui que vai vir a linhagem de Moisés, por Coate. Coate, né? Coate. Esses foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. 16, 17, 18, 19, 20. E Onã não conta porque morreu na terra de Canaã. Esses foram os filhos de Pérez: Esrom e Ramu. 20, 21, 22. Esrom é aí que vai vir Jesus, pela linhagem de Judá. Depois de Judá, Pérez, que Judá teve relacionamento com a Tamar, se lembram? E Esrom vai dar continuidade à linhagem que vai chegar a Jesus. Ramu não.
Esses foram os filhos de Zacar: Tolá, Puá, Jazub e Sinron. 21, 22, 23, 24, 25. Esses foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jalel. 25, 26, 27, 28, 29. Foram esses os filhos que Elia deu a Jacó em Padarã, além de Diná, 30, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. Então eu contei errado aqui, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Eu acho que é com o próprio Israel, né? 33. Não, 33 com Diná, claro. Agora, esses foram os filhos de Gad: Zefon, Raj, Suni e Esbom, Eri, Arode e Areli. Então teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses foram os filhos de Asser: Iná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã dele Sera. É bom vocês falar o nome desses israelitas, porque daí vocês já têm familiaridade com o nome hebreus. Nome das pessoas hebreus: 8, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esses foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia. A serva que Labão tinha dado a sua filha Lia deu a Jacó. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Assim o Berias já está ali. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potifera, que é o nome de um homem, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Efraim, que é o que a gente já falou muito do Efraim, né? Se lembram, né? Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Eiros, Mupim, Rupim e Arte. Então depois que cresceu, Benjamim ficou adulto e teve vários filhos, né? O Benjamim, que era criança. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com José. O filho de Dan foi o Ruzim, só um. Esses foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Gezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, que deu a Jacó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos esses entraram no Egito. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 66 pessoas. A somatória total, 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70.
Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José de carruagem pronta partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai. Israel, assim que ouviu, correu para abraçá-lo e abraçado a ele chorou longamente. Então Gósen fica nesta região aqui do Egito, bem na entrada. Está escrito Gósen ali, ó. Então nessa entrada aqui, ó. Então eles choraram nesse momento emocionante. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o teu rosto e sei que ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar a Faraó que meus irmãos e toda a família de meu pai ainda vivem em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo que lhe pertence. O trabalho deles era pastores, né? Isso espiritualmente, pastor é uma pessoa que cuida do seu rebanho, né? Que são as pessoas que dá alimento, que é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus para a glória de Deus. O alimento espiritual é a palavra de Deus. Ele serve as pessoas. Os pastores cuidam do seu rebanho, das suas ovelhas. Então esse é o trabalho dos israelitas na literalidade. E sua implicação espiritual quer dizer isso. Quando o faraó mandou chamá-los, perguntou: em que vocês trabalham? Responderam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então os egípcios não gostavam de pastores, por isso que eles poderiam trabalhar ali, porque eles não gostavam de se misturar com pastores e não seriam muito perturbados naquela região ali, poderiam se desenvolver ali para trabalhar. Então esse é o capítulo 46, espero que vocês tenham entendido, e bons estudos, e que Deus acompanhe vocês e o abençoe muito. Até mais e até o próximo capítulo. Tchau.